Vovó de 78 anos trama vingança impactante contra a família e revela segredo sinistro. Helena sempre foi vista como a avó frágil, com seu cabelo grisalho enfeitado com um lenço florido, sentada na varanda de casa observando o movimento da pequena vila onde morava. Os netos brincavam e ela sempre surgia com um sorriso amável. Mas quem conhecia a verdade? Os anos de descaso, as grandes festas em família, onde ela era apenas uma espectadora, as promessas não cumpridas de visitas que nunca aconteceram. Tudo isso se acumulava em seu peito, como um nó apertado. Naquela manhã, enquanto limpava as páginas amareladas de um diário antigo, Helena fez uma descoberta chocante. Uma carta escondida sob o forro do seu antigo baú machucou seu coração. Era uma mensagem de amor e traição, escrita por seu falecido esposo a outra mulher, revelando um segredo que poderia destruir suas relações familiares. O que mais doía era a certeza de que seus filhos conheciam a verdade e, mesmo assim, a deixaram sofrer sozinha. Após uma tarde de discussões acaloradas com seus filhos, que a subestimavam e falavam como se ela fosse desprezível, algo dentro dela despertou. A fragilidade que a cercava se desfez em frustração e raiva. Hora de agir. Helena não queria mais ser vista como a avó esquecida, mas sim como uma mulher que tinha uma voz e um passado que exigia justiça. Com cada dia que passava, seu plano se tornava mais claro. Amigos de tempos antigos surgiram, trazendo memórias e informações preciosas, enquanto as vozes de estranhos ecoavam em meio às ruas tranquilas da vila, pronunciando problemas à frente. Ela prometeu a si mesma que não se deixaria abalar. O silêncio da traição e dos segredos não a manteria mais presa ao passado. Mas a tensão estava crescendo. Helena pôde sentir os olhares e a hostilidade dos que a cercavam, alertas e dispostos a frustrar seus planos. O que eles não sabiam era que ninguém poderia subestimar o poder de uma mulher em busca de justiça. Ela carregava em seu silêncio uma força que muitos ignoravam. Foi então que, ao segurar a carta, um desejo imenso brotou dentro dela. Ela poderia finalmente revelar a verdade, expor as traições escondidas e, quem sabe, ensinar uma lição para aqueles que lhe viravam as costas. No entanto, outra pergunta a atormentava. Até onde ela estaria disposta a ir? Esses sentimentos conflitantes a faziam hesitar. O que viria depois da revelação? O medo de perder os laços familiares que ainda restavam a fazia pensar 2 vezes. Com os dedos trêmulos, Helena olhou pela janela e viu os netos brincando. A inocência deles a atingiu como um raio. A fama da avó macia e carinhosa poderia ser manchada, e um nó se formou em sua garganta. O que ela escolhendo fazer poderia acabar com o pouco amor que ainda restava. E assim, com a carta entre os dedos, uma nova era começava para ela, em quem poderia confiar em meio a tanto engano. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena ficou em silêncio, com a carta amassada entre os dedos. Olhando pela janela, seus netos brincavam despreocupados, enquanto ela lutava com um turbilhão de emoções. O que fazer com essa verdade pisada? A casa, que antes parecia um abrigo, agora se tornava uma prisão de segredos. Foi então que a campainha soou. O som ecoou pela casa, cortando a tensão do ar. Era Marta, uma antiga amiga da família. Helena não a via há anos, mas algo na expressão de Marta a fez sentir um estrondo no peito. Ela abriu a porta e um sussurro de preocupação em seu olhar a fez calar. Helena convidou a entrar, a mente fervilhando com perguntas. Helena, eu preciso te contar uma coisa, Marta começou, sua voz tremendo. É sobre aquele rapaz, o Alan. Um nó se formou na garganta de Helena. Alan era seu neto mais velho, o orgulho da família. O que tem ele? Perguntou, a voz quase falhando. Marta hesitou, como se as palavras tivessem peso demais. Ele está envolvido em algo perigoso. Tropeçou numa situação que pode acabar mal, e eu achei que você deveria saber. A mente de Helena disparou. Alan, o neto querido? A imagem que tinha dele se despedaçou. O que você está dizendo? Que tipo de perigo? Tráfico de drogas, Helena. Ele acha que pode ganhar dinheiro rápido e já está em problemas. Os outros não vão deixá-lo sair ileso. O coração de Helena disparou. Se Alan estava realmente imerso nesse mundo, poderia pôr em risco toda a família. E se seus filhos já soubessem e não disseram nada? A raiva e a dor que sentiu antes agora se aglomeravam novamente. A traição de seu marido parecia pequena ao lado desse novo medo. Quando as palavras se acomodaram, um pensamento lhe ocorreu. Se seus filhos estavam envolvidos em proteger Alan, talvez, apenas talvez, eles soubessem da traição e a ignorassem para manter as aparências intactas. A ideia fez seu estômago revirar. A compreensão de que aqueles que ela amava podiam ter se tornado egoístas e desonestos a fazia querer gritar. Mas ao mesmo tempo, um plano começou a se formar. Ela não poderia mais ficar de braços cruzados. E se você estiver certa, Marta? Helena perguntou, uma centelha de determinação acendendo-se em seu olhar. Precisamos agir, mas eu preciso saber se é verdade, se meus filhos e Alan estão realmente envolvidos nessa suposição. Marta assentiu, nervosa, e Helena decidiu que precisava fazer algo hoje. A casa estava cheia de sombras, mas ela havia encontrado uma nova luz. Sua fragilidade tinha dado lugar a uma necessidade de ação e descoberta. Eu vou confrontar. A porta foi arrombada e 3 homens entraram, com olhares ameaçadores. O ar gelou e o pânico se espalhou. Você é Helena? Perguntou um deles, com uma voz ácida. A certeza de que tudo estava prestes a desmoronar se manifestou no olhar de Marta, que puxou Helena para trás, deixando-a exposta. Ele mandou um aviso, continuou o homem. Alan precisa escolher um lado. Helena sentiu o desespero crescer.
O que quer que estivesse prestes a se revelar poderia destruir completamente não só Alan, mas todos os laços familiares que ela tinha tentado salvar. E com um estrondo que partiu o silêncio, a realidade de seu mundo virou de cabeça para baixo. O que seria daquele momento? A confiança obliterada, o amor em perigo, a verdade obscura que ameaçava explodir. No fundo, Helena sabia que a revelação da traição de seu marido agora poderia ser a menor de suas preocupações. E assim, com o coração batendo descontrolado e a incerteza repleta de consequências se aproximando, uma nova era de luta e descoberta começou para ela. Em quem ela realmente poderia confiar. A resposta poderia mudar tudo. Helena ficou paralisada, o coração martelando no peito enquanto olhava aqueles homens perigosos à sua frente. A sala estava carregada de uma tensão palpável. Marta, próxima à porta, mal conseguia conter o pânico nos olhos. Se você não quer que seu neto se machuque, precisa fazer o que mandamos, disse o homem central, com um sorriso irônico que não chegou a tocar seus olhos. Mandaram avisar que ele deve escolher um lado, completou o outro, cruzando os braços de forma ameaçadora. O que quer que estivesse acontecendo com Alan era muito mais sério do que Helena imaginara. No entanto, havia algo mais no ar. O olhar do primeiro homem desviou brevemente para a janela, assustando Helena. O pânico começou a crescer. Seu instinto lutava para dominá-la. O que vocês querem? O que vocês têm a ver com ele? Perguntou, a voz embargada, sentindo o nó na garganta apertar cada vez mais. Mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar, uma explosão de vidro que fez Helena saltar. A porta da casa foi arrombada novamente, mas dessa vez não foi um grupo de homens ameaçadores. Foi Alan, ensanguentado e ofegante, sua camisa rasgada e uma expressão de desespero nos olhos. "Vovô!" ele gritou, antes de tropeçar e cair, trazendo a atenção dos homens. Ela correu até ele, o coração apressado. A dor no rosto dele a levou a acreditar que o pior estava prestes a acontecer. "Alan, o que aconteceu?" perguntou, segurando seu rosto como se pudesse protegê-lo de qualquer mal. Mas ele não respondeu. Seu olhar estava fixo nos homens. Os olhos de Alan se arregalaram quando ele percebeu quem estava ali. A tensão estava no auge. Os homens se afastaram um pouco, um sorriso saboreando a situação. "Parece que seu neto não tem sido tão esperto quanto pensamos, e não esperávamos vê-lo assim, tão emaranhado em nossos negócios", disse o homem que tinha falado primeiro, com um tom satírico. "Você não sabe com quem está lidando, garoto", disse outro, enquanto Helena sentia seu estômago revirar. O que mais poderia acontecer? Mas foi aí que a bomba caiu. Seu avô, Alan, ele tá no meio disso tudo. Ele é um dos nossos. Ele é quem trouxe você até nós, disse o homem. As palavras penduraram-se no ar como um peso insuportável. Helena olhou para Alan, procurando por uma explicação. "Não, não pode ser", gritou, sua visão turvando-se. Ele morreu de um ataque cardíaco. Eu vi."
Sim, disse o homem sarcástico. Mas com tantos segredos, é fácil perder um ou dois durante os anos. Você tem noção do que seu avô realmente fazia? O tempo pareceu parar. Helena sentiu um frio na espinha, sua mente girando com a verdade devastadora que se formava. Os pedacinhos de sua vida familiar explodindo em 1000 pedaços. Como? Porque ninguém tinha dito nada. A traição agora parecia infinitamente maior do que imaginava. Alan a encarou, um torvelinho de emoções. Eu não sabia, vovó. Eu só queria uma coisa para mim. As palavras dele pareciam ecoar, a dor e a culpa se misturando. Como um desespero havia tomado conta do neto que ela amava, levando-o a se envolver com essas pessoas. Chega de conversa, um dos homens gritou, enquanto Helena percebeu que o pânico estava crescendo rapidamente ao seu redor. Agora, vamos ver de que lado vocês realmente estão. Quando a realidade começou a se desmantelar diante de seus olhos, Helena percebeu que nunca esteve tão perdida. As trações, os segredos se entrelaçavam em suas vidas, emaranhando todos os laços que ela achava ter conhecimento. E agora, no centro dessa tempestade, enfrentava não apenas o passado, mas um presente terrível que poderia destruí-los para sempre. O que fazer agora? A única certeza que restava era que a verdade já havia se revelado como um monstro descontrolado. E no meio de tudo isso, Helena sentia que a próxima escolha seria decisiva. Mas até onde você iria para proteger aqueles que ama e descobrir o que realmente significa confiar? Helena ficou paralisada, o coração martelando no peito enquanto olhava aqueles homens perigosos à sua frente. A sala estava carregada de uma tensão palpável. Marta, próxima à porta, mal conseguia conter o pânico nos olhos. Se você não quer que seu neto se machuque, precisa fazer o que mandamos, disse o homem central, com um sorriso irônico que não chegou a tocar seus olhos. Mandaram avisar que ele deve escolher um lado, completou o outro, cruzando os braços de forma ameaçadora. O que quer que estivesse acontecendo com Alan era muito mais sério do que Helena imaginara. No entanto, havia algo mais. No ar, o olhar do primeiro homem desviou brevemente para a janela, assustando Helena. O pânico começou a crescer. Seu instinto lutava para dominá-la. O que vocês querem? O que vocês têm a ver com ele? Perguntou, a voz embargada, sentindo o nó na garganta apertar cada vez mais. Mas antes que pudessem responder, um grito cortou o ar, uma explosão de vidro que fez Helena saltar. A porta da casa foi arrombada novamente, mas dessa vez não foi um grupo de homens ameaçadores. Foi Alan, ensanguentado e ofegante, sua camisa rasgada e uma expressão de desespero nos olhos. Vovó! Ele gritou, antes de tropeçar e cair, trazendo a atenção dos homens. Ela correu até ele, o coração apressado. A dor no rosto dele a levou a acreditar que o pior estava prestes a acontecer. Alan, o que aconteceu? Perguntou, segurando seu rosto como se pudesse protegê-lo de qualquer mal. Mas ele não respondeu. Seu olhar estava fixo nos homens.
Os olhos de Alan se arregalaram quando ele percebeu quem estava ali. A tensão estava no auge. Os homens se afastaram um pouco, um sorriso saboreando a situação. Parece que seu neto não tem sido tão esperto quanto pensamos. E não esperávamos vê-lo assim, tão emaranhado em nossos negócios, disse o homem que tinha falado primeiro com um tom satírico. Você não sabe com quem está lidando, garoto, disse outro, enquanto Helena sentia seu estômago revirar. O quê? Mas poderia acontecer. Mas foi aí que a bomba caiu. Seu avô, Alan, ele está no meio disso tudo. Ele é um dos nossos, ele é quem trouxe você até nós, disse o homem. As palavras penduraram-se no ar como um peso insuportável. Helena olhou para Alan, procurando por uma explicação. Não, não pode ser, gritou, sua visão turvando-se. Ele morreu de um ataque cardíaco. Eu vi. Sim, disse o homem, sarcástico, mas com tantos segredos é fácil perder um ou dois durante os anos. Você tem noção do que seu avô realmente fazia? O tempo pareceu parar. Helena sentiu um frio na espinha, sua mente girando com a verdade devastadora que se formava. Os pedacinhos de sua vida familiar explodindo em 1000 pedaços. Como? Porque ninguém tinha dito nada. A traição agora parecia infinitamente maior do que imaginava. Alan a encarou, um torvelinho de emoções. Eu não sabia, vovó. Eu só queria alguma coisa para mim. As palavras dele pareciam ecoar, a dor e a culpa se misturando. Como um desespero havia tomado conta do neto que ela amava, levando-o a se envolver com essas pessoas. Chega de conversa, um dos homens gritou. Enquanto Helena percebeu que o pânico estava crescendo rapidamente ao seu redor. Agora vamos ver de que lado vocês realmente estão. De repente o chão começou a tremer. Um barulho ensurdecedor atravessou a sala. A luz começou a piscar. O que está acontecendo? Gritou Helena, enquanto um estalo surdo ecoou do lado de fora. Um clarão iluminou a casa. O pânico tomou conta. Algo sério estava prestes a acontecer. Então uma explosão imensa irrompeu do lado de fora, fazendo a casa tremer. Janelas estouraram. O vidro cortou o ar como se fosse chuva. Helena se viu jogada para trás, Amanda gritando, enquanto Alan a segurava, protegendo-a com seu corpo. Um grupo de pessoas armadas irrompeu pela porta, carregando armas de fogo e expressões de raiva. Ele estava certo. Sua família se meteu em algo muito maior do que pensavam. Gritou um dos invasores, enquanto a sala se tornava um caos. Helena mal podia acreditar. Eram 3 homens que ela conhecia. Eles eram amigos da família. A traição queimava como ácido em sua mente. Por que eles estavam ali? O que realmente estava acontecendo? Ela sentiu uma dor no peito que a fez quase colapsar. Estamos aqui para recuperar o que é nosso, disse um deles. Um sorriso cruel se espalhando em seu rosto. Ele olhou diretamente para Alan. Helena teve certeza de que ele sabia de tudo. A verdade a golpeou como um soco no estômago. Você também fez parte disso, não é? Helena sussurrou.
olhando para Alan, esperando que ele desmentisse. E naquele momento, a casa não era mais um abrigo, mas um campo de batalha. As linchagens, as mentiras, os segredos cortantes e a traição estavam prestes a se despojar de toda a humanidade, revelando uma guerra que ela nunca imaginou. O que essa nova realidade significava para sua família? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar. E no fundo do seu coração, Helena compreendeu que a luta pela verdade estava apenas começando. A pergunta agora era: até onde eles iriam para proteger os segredos que carregavam? Helena ficou paralisada, o coração martelando no peito, enquanto olhava aqueles homens perigosos à sua frente. O olhar de Alan, ensanguentado e assombrado, refletia uma verdade aterrorizante. O pânico se espalhou como um incêndio, uma mistura de medo e desespero. Meus Deus! Ela nem mesmo conseguia processar o que estava acontecendo. As paredes da casa se tornaram prisões, segurando segredos insuportáveis que ameaçavam explodir. Os homens armados com sorrisos cruéis estavam prontos para fazer algo terrível. O que vocês querem de nós? Vamos fazer o que é necessário. O homem em pé à frente deles soltou enquanto sua voz cortava o ar tenso da sala. Só queremos que Alan escolha, de um lado ou do outro. Seu olhar era um pedido de explicação, mas a única coisa que Helena pôde fazer foi olhar de volta, com os olhos cheios de lágrimas. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão abalou o ambiente. Segundos depois, a porta da casa se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor. Enquanto todos se viravam para a entrada, uma figura conhecida, uma mulher de cabelos curtos e um olhar feroz, entrou. Era Clara, a irmã de Helena, que todos acreditavam estar morta há anos. Surpresa, sua voz ecoou no ar como um trovão. O choque foi palpável. Alan, os homens, até Marta, olharam para ela, confusos e incrédulos. Vocês acharam que poderiam esconder tudo de mim? Clara continuou, enquanto seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e determinação. Clara, Helena mal podia acreditar. Cada palavra que saía da boca da irmã parecia quebrar as amarras daqueles anos de silêncio. A memória da irmã, que se foi em um acidente trágico há tanto tempo, veio à tona, trazendo à tona um turbilhão de sentimentos. Mas a expressão de Clara não era de alegria, era de vingança. Encontrei seu namorado e soube de tudo. Os homens, agora hesitantes, trocaram olhares nervosos. Você não tem nada a ver com isso, um deles gritou, mas Clara soltou uma risada cortante. Eu tenho tudo a ver. Meu filho Alan está em perigo. E você, Helena, acha que pode protegê-lo escondendo segredos? As palavras dela eram como uma faca afiada. A verdade de uma família dilacerada ganhava forma a cada instante. Você está mentindo, Helena finalmente disse, a voz falhando. Mas Clara caminhava em direção a Alan, que estava paralisado. Se você é quem eu penso que é, isso muda tudo. Você não entendeu, gritou o homem que tinha falado primeiro. Esse não é o seu lugar, Clara. Não vamos cair nessa. Olhe para ele. Ele não é seu filho. A revelação atingiu todos como um soco no estômago.
Alan, atordoado, olhou para os homens e depois para Clara, um fragor de emoções estampada em seu rosto. O que você está dizendo? O que isso significa? Alan, a voz de Clara tremia enquanto ela tentava dominar a situação. Você é meu filho. O seu avô era mais do que você sabe. Ele estava envolvido com coisas ruins. E eu pensei que tinha sido embora para protegê-lo. O ambiente ficou em silêncio. As palavras de Clara pesando no ar. Helena ficou em choque, com o mundo desabando ao seu redor. Toda a sua vida parecia ser uma enorme mentira. Alan, seu neto amado, descendente de uma linha dramática e distorcida. Não pode ser eu apenas. Alan balbuciou, a expressão de desespero transformando-se em raiva, em confusão. Sempre pensei que você não estivesse aqui por causa do acidente. O acidente foi armadilhado. E o que você está fazendo agora é perigosíssimo. Por favor, escute. Precisamos sincronizar. Precisamos juntar as peças antes que seja tarde demais. Os homens começaram a apertar a arma. As tensões subiam, enquanto Clara parecia estar no centro de tudo. Mas o que estava realmente em jogo? A confusão se tornava uma tempestade. E no meio dessa tempestade, de repente, tudo fez sentido. E ao mesmo tempo, não fez. Alan, entre a ira e a dor, hesitou. Vovó, quem é você realmente? Helena sentiu um nó na garganta. A escolha estava em suas mãos. Ali, em uns segundos, os laços construídos ao longo de anos se despedaçavam e a única certeza que tinha era que nenhuma resposta traria alívio. O eco da verdade ressoou e no centro de tudo, uma única pergunta pairava. Quem realmente faz parte da sua família? O futuro era incerto, mas Helena sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Helena ficou paralisada, o coração martelando no peito, enquanto olhava aqueles homens perigosos à sua frente. O olhar de Alan, ensanguentado e assombrado, refletia uma verdade aterrorizante. O pânico se espalhou como um incêndio. Uma mistura de medo e desespero. Meus Deus, ela mal conseguia processar a gravidade da situação. A sala parecia um campo de batalha. As paredes carregadas dos segredos que ameaçavam explodir. Os homens armados, com sorrisos cruéis, estavam prestes a causar algum desfecho terrível. O que vocês querem de nós? Queremos que Alan escolha um lado, disse o homem em pé à frente, sua voz cortando o ar tenso da sala. Um silêncio mortal pairou, enquanto Helena sentia o calor nos olhos, as lágrimas se aproximando. Os homens se preparavam para agir. Ela imaginava o horror que poderia acontecer a Alan. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a porta se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor. Uma figura conhecida. E rompeu pelo caos. Clara, a irmã de Helena. Seu retorno bastou para parar o tempo. Assim que a porta se abriu, uma neblina de memórias e sentimentos a envolveu. Surpresa, sua voz ecoou. O choque foi palpável. Alan, os homens, até Marta olharam para ela, confusos, incrédulos. Vocês acharam que poderiam esconder tudo de mim? Clara continuou, sua presença mudando a dinâmica da sala de forma instantânea. Os homens, agora hesitantes, trocaram olhares nervosos. Você não tem nada a ver com isso, um deles gritou.
Mas Clara soltou uma risada cortante. Eu tenho tudo a ver com isso. Meu filho, Alan, está em perigo. E você, Helena, acha que pode proteger ele escondendo segredos? A revelação atingiu todos, como um soco no estômago. Alan, atordoado, olhou para os homens e depois para Clara, um turbilhão de emoções estampada em seu rosto. O que você está dizendo? O que isso significa? Alan! A voz de Clara tremia enquanto ela tentava explicar. Você é meu filho. O seu avô estava envolvido com coisas ruins. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, sua mente lutando para aceitar essa nova verdade. O peso das mentiras pairava, e uma sombra se projetava sobre toda a sua família. Não pode ser, gritou Helena. Ele morreu quando eu vi. Sim, Clara reafirmou, sua voz firme. Mas ele me abandonou por sua segurança. O que você não sabe é que meu pai, seu avô, estava envolvido com um sindicato do crime. A tensão na sala se intensificou. Alan olhou para os homens que pareciam ter mudado de ideia. Eu não sabia de nada disso, vovó. Eu só queria alguma coisa para mim. Ele estava confuso, perdido entre o familiar e o desconhecido. Chega de conversa! Um dos homens gritou, enquanto o pânico crescia rapidamente ao seu redor. Agora, vamos ver de que lado vocês realmente estão. Naquele momento, uma explosão abalou o ambiente. Os homens assustados se voltaram para a porta e, como se a vida estivesse se desmanchando em 1000 pedaços, um novo grupo irrompeu pela entrada. 5 figuras encapuzadas com armas em mãos. E caos se instalou. Segurem eles! Um dos capuzes gritou. Era um ataque. A confusão se desenrolou em frações de segundo. Pedras e tijolos voavam. Os homens reagiam. Helena gritou por Alan, mas algo dentro dela já chamava a atenção. Ela viu o brilho de uma faca sendo desenhada. E então um grito cortou o ar. Era Marta, que estava no meio do tiroteio. Não! Não! O terror tomou conta de Helena. Mas antes que ela pudesse entender, Alan avançou, conseguindo desarmar um dos capuzes. A luta se espalhou, cada um tentando sobreviver àquele furacão de traumas. Mas foi quando Helena ouviu uma risada familiar, uma voz que não deveria estar ali. Era a voz de seu falecido esposo, ecoando em meio ao caos. Sabiam que a família sempre foi um jogo, não sabiam? Chamava ele do fundo, a face de um homem em meio aos encapuzados. Os olhos de Helena se arregalaram. O mundo desabou novamente. A verdade a golpeou como um soco no estômago. O que será que ele tinha a ver com tudo isso? Será que ele ainda estava vivo? Quando a dança das facas e das balas se intensificou, Helena percebeu que as traições e os segredos poderiam ser maiores do que ela jamais imaginou. O futuro era incerto e tudo parecia criar uma nova rede de manipulações. Com lágrimas nos olhos e o coração acelerado, a única certeza que ela tinha era que a luta pela verdade estava apenas começando. Creio que você está considerando um dos momentos mais tensos de toda a história. Enquanto a luta se intensificava, Clara, com suas revelações devastadoras, mantinha o foco naqueles homens armados. A tensão estava elétrica
e a confusão tornava tudo mais complicado. Helena estava em choque, a mente girando, tentando entender o que a irmã realmente significava. Alan, ainda de pé, observava, confuso, as peças do quebra-cabeça se encaixando dolorosamente. Ele lutava com a ideia de que Clara era sua mãe. As palavras dela ecoavam na cabeça dele. Mas o que fazer com isso? A sala parecia girar. Mas antes que alguém pudesse agir, as portas se abriram novamente. E, dessa vez, não foram apenas os homens armados que entraram. Um rugido ensurdecedor partiu o ar, e numa fração de segundo todos viraram-se para a entrada. Um grupo de homens de terno escuro, com expressão ameaçadora, invadiu o ambiente. Tian, o líder do sindicato criminoso local, aparecia, e seu olhar era de pura fúria. Ele tinha algo a dizer, algo que mudaria tudo. Eu já avisei você sobre esses joguinhos, Helena. A voz dele ecoou como um trovão nas paredes da sala. Agora você lançou seu filho na boca do lobo. Você ainda não percebeu que não pode escapar dos meus tentáculos. O coração de Helena disparou. Ela havia tentado evitar esse dia, mas o segredo de seu passado a alcançara. O olhar de Tian era uma combinação de desprezo e derrota. Você achava que poderia se esconder? Uma traição entre as famílias e, bom, agora seu neto está preso no meio. A confusão aumentava e Helena, desesperada, olhou para Alan, que parecia ver o mundo desmoronar. Ele não entendia a conexão de sua avó com aquele homem. O que você quer de mim? Alan gritou, tentando entender a conexão entre eles. Tian sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Querido, você não sabe o quanto sua avó se meteu em problemas. Ela fez um pacto que a trará até mim novamente. E agora é sua hora de decidir se vai ser herói ou vilão. Escolha um lado. Helena sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Como ela poderia lidar com isso? O passado estava ali, atacando como um vírus, e a sala não era mais um lar, mas um campo de batalha repleto de traições impiedosas. Não, não, eu não vou deixar isso acontecer, gritou Helena, começando a perceber que a luta não era só sobre Alan ou Clara. Era sobre ela mesma, seus erros, suas escolhas. E os homens armados, com suas intenções desprezíveis, pareciam estar um passo à frente. Mas então, no pior momento possível, algo inesperado aconteceu. Clara, com um olhar intenso, puxou uma pistola de dentro de sua bagagem. O impacto das palavras e ações a surpreenderam. "O que você está fazendo?" gritou Helena, horrorizada. Clara fixou o olhar em Tian, e uma determinação fria estava em seus olhos. "Eu não vou deixar você destruir a minha família novamente. Sabe de uma coisa? Nunca deveria ter se envolvido. Esse negócio é mais profundo do que você imagina." O tempo parecia parar. O silêncio que ficou na sala era ensurdecedor. Helena se sentiu como se estivesse num filme de ação. E quando Clara apertou o gatilho, tudo mudou. Um estrondo, um som aterrorizante. Um homem caído. O impacto da ação reverberou na sala. O grito de Alan a cortou. "Mãe, o que você fez?" A expressão dele era de choque, dor e confusão. Mas a verdadeira quebra veio quando um novo grupo,
ainda mais feroz, surgiu do lado de fora. A natureza da batalha parecia ter mudado completamente. Agora vocês me pagam! A voz de Tian ressoou. Mas um novo round de luta estava prestes a começar. O que Helena pensou ser o resgate se tornou um conflito mais sangrento e complicado. Ela olhou para Alan, para Clara. O que mais estava escondido sob a superfície? A realidade começou a desmoronar. A sala tornara-se um campo minado de segredos e mentiras. Com cada grito, cada tiro, Helena começou a entender que a luta pela verdade era mais feroz do que imaginava. E agora, com cada escolha, cada ação, tudo o que pensou conhecer estava em jogo. O que viria a seguir era incerto, e a pergunta eterna girava em sua mente: até onde alguém iria para proteger a família? Enquanto a tensão na sala atingia seu ápice, o eco do tiro disparado pela pistola de Clara ainda reverberava no ar. A situação tomou um rumo caótico, uma verdadeira batalha entre pessoas que antes eram apenas uma família. Helena, paralisada pela dor e confusão, viu seu mundo desmoronar. Alan estava em choque, os olhos arregalados e a respiração acelerada. Ele olhou para Clara, sua nova mãe, e para Helena, a avó que sempre viu como a figura gentila. O que estava acontecendo? A traição e o segredo envolvendo seu avô começavam a ganhar uma nova dimensão que ele nem sonhava existir. Você não pode fazer isso, Alan. Gritou para Clara, a voz falhando. Ela, por sua vez, parecia decidida. O ódio por Tian irradiava de seu rosto. Mas o que tinha acontecido entre eles? Helena teve um lampejo de esperança, pensando que talvez a verdade poderia finalmente vir à tona. Mas no fundo, um nó se formou em seu estômago. Tian tem que pagar. A determinação de Clara era palpável. E nesse momento, Helena percebeu que suas escolhas estavam levando a uma batalha muito mais ampla do que havia imaginado. Mas antes que pudesse agir, os homens vestidos de preto começaram a agir, tentando reagrupar-se. E foi nesse momento de caos que algo ainda mais chocante aconteceu. Viraram. Era Marta, a antiga amiga da família, que permanecia ali. Mas sua expressão estava mudada, carregando uma intensidade que nunca tinha visto. Clara, pare! Você não sabe a verdade! O grito dela cortou através do barulho e todos congelaram. Marta deu um passo à frente, o olhar fixo em Clara. Não é ele! Você não pode se vingar desse jeito. O que você pensa que vai conseguir? Os homens armados hesitaram. O clima ficou tenso novamente e Helena sentiu um frio na espinha. O que Marta estava insinuando? Que verdade escondida poderia mudar tudo novamente? Do que você está falando, Marta? Clara perguntou com um olhar desafiador. A confusão crescia e Helena não conseguia acompanhar. O que mais? Existia nesse mar de segredos. Vocês não sabem. Essas pessoas que acham que conhecem a verdade, elas têm apenas uma parte. Marta respirou fundo, como se o peso das palavras estivesse quase a sufocando. O avô de Alan não era um criminoso sem coração. Ele foi forçado a fazer uma escolha,
uma escolha que não era dele. Um silêncio mortal seguiu essa declaração. O olhar feroz de Clara começou a vacilar. Alan ficou imóvel, buscando entender a revelação. E Helena sente que o chão se abrindo sob seus pés. Ele não era o que todos pensavam. Ele estava tentando proteger a família. Existem forças que não podem ser ignoradas. A verdade é que sua vida estava em risco. E ele fez o que tinha que fazer. Que forças? Perguntou Helena, com uma voz trêmula. Qual é a verdade, Marta? Um leve tremor de esperança começou a acender em seu peito. E se houvesse uma maneira de entender tudo isso? Os homens que estão aqui, Marta gesticulou para os capuzes. Eles estavam atrás do seu avô há anos. Ele não era só um homem qualquer. Ele era um peão em um jogo muito maior. O desespero se misturou com a confusão. O que isso significava para Alan e para todos eles. E então, sem aviso, tudo virou de cabeça para baixo. Marta tropeçou e um movimento inesperado fez com que ela caísse ao chão. O que ninguém viu foi o brilho de um dispositivo em sua mão. Uma bomba. O objeto caiu com um estalo ensurdecedor e um som gelado rasgou o ar, fazendo todos se afastarem. Não! Gritou Helena, enquanto o terror se espalhava. Uma nova linha de explosão. O futuro, as esperanças, os segredos, tudo estava prestes a ser obliterado. O mundo ao redor começou a girar. E, enquanto a bomba começou a contar os segundos, os rostos se tornaram máscaras de horror, em meio ao caos iminente. Helena percebeu que, mais uma vez, a verdade que uma vez pareceu ao alcance estava prestes a desmoronar em uma tormenta insuportável, e a pergunta pairava no ar: o que todos realmente sabiam? Quando o tempo se fez escasso, a corrida contra a verdade se tornou uma corrida pela sobrevivência. O choque transformou o que era uma simples reunião familiar em um dilema mortal. E ao olhar nos olhos de Alan, Helena não pôde deixar de se questionar. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? A vida dela, a vida de todos ali, dependia de um fio. E enquanto a contagem se aproximava do fim, um único pensamento preencheu a mente de Helena. Quem realmente estava ao seu lado nessa luta? A contagem estava quase no fim. Helena olhou para Marta, que acabara de tropeçar, e seu coração disparou. O que ela estava fazendo? O dispositivo caiu, e o tempo parecia acelerar. A bomba começava a apitar, cada som vibrando no ar como um prenúncio de morte. Marta, não! Gritou Helena. Mas o pânico já estava instalado. Clara, com a pistola pronta, hesitou. Marta, estirada no chão, tremia. Escutem, a verdade precisa ser revelada antes que seja tarde. O caos em volta parecia quase estar se esvaindo, enquanto o grupo contorcia as expressões em confusão, entre o pânico e a raiva. O que você sabe? Perguntou Alan, já se aproximando, aflito. Vocês acham que conhecem todas as verdades, mas não sabem o que realmente aconteceu. Os olhos de Marta estavam arregalados, desesperados. Seu avô estava no... Família. Todos congelaram. Um silêncio pesado preenchendo a sala. Helena sentiu um frio na espinha. Como assim? O que Marta estava dizendo? Traído? Mas quem e por quê?
Fala logo! Gritou Clara, apontando a arma enquanto a tensão se tornava palpável. Cada segundo era uma eternidade. É você, Clara! A revelação perfurou o ar como uma faca. Você é a traidora. Sua própria mãe a traiu e ele tentou proteger você, mas acabou se envolvendo nesse mar de mentiras. Um choque percorreu a sala. Helena ficou paralisada, a verdade pulando à frente dela como um fantasma. Olhou para a mãe, a pistola quase caindo de suas mãos. Não, você está mentindo. A minha mãe me amava. A voz de Clara tremeu e a fragilidade que ela carregava expôs-se em frações de segundos. Mas Marta prosseguiu, sem dar espaço para dúvidas. O que você não sabe é que sua mãe está viva, Clara. Está vivendo sob outra identidade e se infiltrou em nossas vidas. Uma vingança maluca para se proteger da verdade que alguém teve que esconder. A sala estava cercada de murmúrios. Alan parecia atordoado, enquanto a natureza dessa revelação começava a se infiltrar em sua mente. Mas, Homo, por quê? Ele olhou para a avó, buscando algum tipo de explicação, uma forma de cruzar os fios soltos. Porque a verdade é dolorosa e perigosa. Seu avô, ele era um homem preso em uma rede de segredos. E Clara, ela era um peão, um alvo e uma segurança que ele precisava proteger. O olhar de Marta passou por todos, trazendo uma nova camada de desespero. O passado não é o que pensávamos. E assim, em um gesto repentino e desesperado, Marta se atirou sobre a bomba, tentando desativá-la antes que fosse tarde demais. Precisamos mostrar a verdade antes que tudo se destrua, gritou, enquanto as mãos apressadas tentavam desatar os nós, mas sem aviso. Um brilho intenso e reluzente emanou do dispositivo. Era uma contagem regressiva e ninguém esperava o que viria a seguir. O ar ficou pesado, a tensão explodiu como uma tempestade e então um clarão iluminou o ambiente, como se a verdade, finalmente, estivesse prestes a ser revelada. Tudo parecia girar enquanto a bomba rugia e iluminava o rosto de cada pessoa, revelando medos escondidos e traumas não resolvidos. O tempo expira. Helena, com o coração disparado e os olhos arregalados, percebeu que peças maiores estavam em jogo. O que ela pensava ser um campo de batalhas familiares se tornara um jogo muito maior, onde segredos ancestrais e traições concretas eram o que realmente estavam em jogo. E antes que alguém pudesse gritar ou se mexer, tudo se apagou. Uma nova realidade, sensações esmagadoras, mistérios que nunca foram revelados e promessas quebradas que ecoaram em cada canto da sala. O que estava por vir agora, mais do que nunca, parecia incerto. Mas a certeza era de que juntos não eram mais apenas uma família. Eram soldados em uma guerra que nunca pediram para travar. O que a verdade traria agora? E de onde vieram essas ligações que nunca imaginamos? Helena sentiu um aperto no peito enquanto observava o caos se desenrolar. O tempo parecia desacelerar, cada segundo um peso insuportável. Marta, em meio à fúria, tentava desativar a bomba
enquanto os homens próximos ameaçavam a qualquer movimento. Clara, com a pistola em mãos, olhava para todos os lados, a raiva e a confusão marcando seu rosto. Alan, perdido, buscava respostas que pareciam cada vez mais distantes. Precisamos sair daqui, Helena gritou, seu instinto maternal queimando dentro dela. Mas a verdade que Marta estava revelando era um veneno que ninguém poderia ignorar. Se você não fizer isso, todos nós estaremos em perigo. A amiga de longa data insistiu, suas mãos ainda lutando para desativar o dispositivo. Os olhos de Clara se fixaram em Marta, um mar de dúvidas refletido neles. Como eu posso saber que você não está mentindo? A tensão na sala era palpável, e Alan parecia desabar a cada nova revelação. O chão tremia sob eles, e o tempo corria. O alarme da bomba ecoava como um relógio contando os últimos momentos de vida. Eu sei que tudo isso é difícil de acreditar, mas estamos todos juntos nessa. A verdade não é sempre a que parece. Marta exclamou, quase suplicando. E com isso, um silêncio pesou sobre todos. Cada um processando a avalanche de segredos e histórias não contadas. Então, em um momento de instinto, Clara abaixou a arma, seu olhar passando de surpresa para uma determinação feroz. Sei que você está contando a verdade. Eu não posso deixar que a história se repita. Largou a arma por um instante, focando sua energia na bomba. O choque em Alan estava estampado em seu rosto. Havia ali amor, dor e uma inesperada força. Com as mãos trêmulas, Marta finalmente conseguiu desativar a bomba. O sinal parou e o fluxo de alarme cessou. Um silêncio surpreendente tomou conta do ambiente. Todos pareciam respirar pela primeira vez, mas com um simples movimento, a tensão ainda subsistia no ar. Agora precisamos conversar. De verdade, Helena disse, sua voz firme, mas carregada de desespero. O que mais existia sob essa rede de mentiras? Todos esses anos foram desperdiçados, segredos enterrados, e agora faziam parte de uma história que arremessava a superfície das verdades mais desoladoras. Enquanto as luzes voltavam a brilhar, as emoções ferviam. Helena olhou nos olhos de cada um deles e, pela primeira vez, sentiu uma fragilidade nos laços que sempre julgou indestrutíveis. Eu não quero mais viver em um mundo de mentiras, disse ela, a voz chorosa. Precisamos ser um para o outro, apesar do que aconteceu. A verdade nos une e o amor deve ser maior que a dor. Alan, com lágrimas nos olhos, finalmente tomou coragem. Eu não quero mais esconder nada. Se somos uma família, então devemos lutar juntos. O peso de suas palavras fez todos refletirem. O amor em meio ao caos poderia ser a única resposta que encontrariam. A sala estava cheia de promessas não ditas, incertezas, mas uma nova determinação estava nascendo. O novo ciclo começava entre murmúrios e esperanças. Helena percebeu que, apesar de todos os desafios, finalmente havia uma luz no horizonte. Com um misto de desconforto e esperança, a família se olhou. Nada seria fácil, mas o primeiro passo havia sido dado. Havia um caminho pela frente, e enquanto se preparavam para enfrentar juntos aquilo que estava por vir, uma nova força operava dentro deles. E assim,
No meio da agitação, uma pergunta pairava no ar. O que viria a seguir? Quais verdades ainda restavam por descobrir? Agora é a sua vez! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Sua participação é crucial e só os verdadeiros fãs compreendem